Dá uma boa olhada para essa imagem aí e tenta pensar no que é isso. Porque durante muito tempo, viajantes passando pela cidade de Ponta Grossa, no Paraná, se fizeram essa pergunta: o que é isso? E a resposta era invariavelmente nojenta. Cocôzão, Raul. Como não? É um cocô só. Cocôzão. Cocôzão em 360 graus. Como e por que uma cidade de cerca de 300 mil habitantes escolheu ser representada por essa forma e por essa cor? É isso que a gente vai tentar descobrir no vídeo de hoje. E pode ter certeza, ao entender a história do chamado Cocôzão de Ponta Grossa, nós vamos aprender muito sobre outras coisas que podem ser tão nojentas quanto o cocôzão em si, tipo a internet e a política. Você já deve ter ouvido o termo Rússia brasileira. Esse foi o jeito que o blog Não Salvo encontrou para se referir ao Paraná. Isso numa época em que o estado começava a se destacar pelas estranhezas. Quem cunhou esse termo foi o Cid Cidoso. Como ele explica aqui nesse vídeo, a imprensa também passou a adotar a designação Rússia brasileira, que surgiu num blog de humor. E depois de tantas publicações do Não Salvo usando o termo Rússia brasileira, não é que os jornais também começaram a usar? G1, UOL, Terra, todo mundo começou a usar o termo Rússia brasileira por aí. Você deve estar se perguntando por que Rússia brasileira, né? É da Rússia que vem os vídeos mais bizarros do mundo, todo mundo sabe disso. E eu até andei pesquisando para entender por que os vídeos mais bizarros do mundo vêm da Rússia. E eu descobri que eles têm uma coisa lá chamada... Qual é o nome? Vodka. Cocôzão de Ponta Grossa foi inaugurado em 2004 e teve uma vida breve. Essa escultura deixou de existir em 2009. O fato é que o Cocôzão é parte da montanha de estranhezas que fez o Paraná ser digno do nome Rússia brasileira. Regionalmente, a imprensa local também soube reconhecer a anormalidade daquilo que noticiava. Às vezes, você fica com a impressão de que algumas coisas só acontecem aqui, no Paraná. São pequenas e grandes tragédias que revelam um senso de humor que só se vê na terra dos Pinheirais. É como se o destino fosse mais irônico por essas bandas. Você deve ter se sentido assim em 2008, quando um padre de Paranaguá resolveu sair voando por aí pendurado em balões. E sabe o que mais você só encontra aqui? No Paraná, uma escultura sugestiva como essa, em Ponta Grossa. Cá pra nós, esse âncora de telejornal aí também não parece muito normal. Cara feio, meu. Sou eu. Sou eu. Tem coisas que só no Paraná. Bem-vindo ao Parque Estadual de Vila Velha, que fica dentro dos limites do município de Ponta Grossa. Nesse parque estão formações rochosas únicas. A mais conhecida delas é essa aqui, que lembra uma taça, um cálice. Para esculpir essas formações areníticas, a natureza levou milhões de anos e usou as mais diversas ferramentas. Geleiras, vento e chuva entram na história daquilo que fez essa paisagem ser como é. Tudo aqui existe há milhares e milhares de anos, não é? Milhões de anos, na verdade. Isso aqui foi uma formação que vem já de 300 milhões de anos, então é uma formação de rocha sedimentar. E essa rocha ela foi formada há 300 milhões de anos por conta das geleiras que tinham na nossa região. Então essas geleiras pegavam todo esse sedimento do continente, né? Elas se movimentavam dentro do continente. Aí passaram-se milhares de anos que esse processo foi acontecendo, começou a separação dos continentes e essas geleiras foram se derretendo. E nesse derretimento começaram a se formar lagos glaciais e no fundo desses lagos, esses sedimentos que estavam dentro da geleira foram se depositando lá. E lá começou a formação desses arenitos aqui. Talvez você esteja se perguntando o que tudo isso tem a ver com a escultura que esse vídeo se dedica a analisar. Pois bem, é difícil de perceber, mas o Cocôzão de Ponta Grossa foi feito para representar um desses arenitos.
Isso aqui foi esculpido pela natureza. E isso aqui foi esculpido por um homem que tentava imitar a natureza. É claro que a natureza levou bem mais tempo e aparentemente foi mais cuidadosa. O Cocôzão de Ponta Grossa foi feito com dinheiro público. Essa reportagem, escrita por Maximilian Rox para Vice em 2018, continua sendo o registro mais completo sobre a escultura bizarra. Aqui consta o valor de R$90 mil. E isso é o que se sabe, porque o Cocôzão de Ponta Grossa também está cercado de mistérios. Por exemplo, o nome do artista responsável pela obra continua sendo um segredo até hoje. Oficialmente, a obra se chama Monumento dos Campos Gerais e deixou de existir em 2009, como conta Maximilian na Vice. Ele escreve: a descarga do monumento foi decretada em fevereiro de 2009. Alguém da prefeitura foi retirar abelhas e marimbondos do local e acabou literalmente tacando fogo na coisa toda. Pelo menos oficialmente, ninguém nunca levantou nenhuma suspeita de que o Cocôzão tenha sido eliminado de propósito. Mas o fato é que a mesma prefeitura que mandou construir o monumento que virou chacota, colocou fogo nesse monumento acidentalmente, assim que ele virou piada no Brasil e no mundo. Ainda existem registros da despedida. Olha ele tirando foto ali, ó. Marius. Mas vídeo ninguém vai ter, né, Pedro? No Senasa aqui, ó. É fumaça de colossor nos fecais. Não podemos mais vir trabalhar. Na hora certa. O Cocôzão foi eliminado do mundo real, só que a lembrança dele continuou circulando na internet. A Câmara de Vereadores de Ponta Grossa achou que poderia fazer todas as fotos do monumento sumirem da rede. Na Vice, Maximilian conta: o ponto final da história foi que, 7 anos depois da remoção, a Câmara Municipal de Ponta Grossa aprovou um pedido para que o Google retirasse do ar todas as imagens referentes ao monumento. Apesar de tudo, ainda não teve muito resultado. Basta fazer uma pesquisa rápida para ver que o termo Cocôzão de Ponta Grossa continua firme e forte na memória da internet. Nesse ponto, o Cocôzão de Ponta Grossa deixa uma lição importante sobre política e comunicação. Um prefeito e uma Câmara de Vereadores podem até ter o poder para fazer isso, literalmente isso, mas não, eles não têm poder para nos fazer esquecer. Quase 10 anos depois do Cocôzão, uma outra obra pública de Ponta Grossa virou notícia no Brasil e no mundo. Preste atenção. Na Escola de Música de Ponta Grossa, no Paraná, as paredes dos banheiros são de vidro, transparente. O prédio ficou 2 anos em obras e custou R$3 milhões. De fato, o prédio ficou ousado mesmo. Prova disso são os banheiros. Quem entra tem uma vista perfeita para o lado de fora. E quem está fora acompanha tudo o que acontece aqui dentro. Tanto o Cocôzão quanto o banheiro de vidro foram concebidos com verbas públicas. Eles são resultados práticos de uma cultura política que deixa os gestores muito à vontade para gastar como bem entendem. E o melhor resumo dessa cultura política está justamente numa frase dita por um político pontagrossense. O nome dele é Joselito Canto, e a frase foi dita em outro contexto. Parece não ter nada a ver nem com o Cocôzão, nem com o banheiro, mas tem. Quem é que não tem caixa 2? Vamos ser sinceros aqui. Me conte alguém que não tem caixa 2. Não, me conte um, vamos ser sinceros. Quem é que não tem? Não, vamos ser sinceros. Nós não estamos passando a limpo a política, hein? Quem é que não tem caixa 2? Muito obrigado por ver.
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí o guerreiro Luiz Paulo. Muito obrigado, Luiz Paulo, um engenheiro florestal que sempre se posicionou do lado certo de uma história que tragicamente se repete. Isso sem nunca se importar com o preço. Valeu, beijo!